em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, que hoje é dedicado especialmente para as pessoas que gostam de um bom suspense e muita informação sobre saúde. Então, hoje estamos aqui com a nossa convidada mais do que especial, Cibele Santos Borges, que é doutora em Biologia Geral e Aplicada, dotada de uma didática excelentíssima, eu sei porque eu já fui aluna dela. Ela também é crossfiteira e tem um canal do YouTube onde ela disponibiliza vídeos de aulas super bacanas também, que tem o nome dela. Bem-vinda, Cibele. Obrigada pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite, né, como você disse. Obrigada pelo convite, eu fiquei muito honrada de estar aqui, até porque eu voltei para casa, né, porque eu sou da casa, hoje eu estou longe, muito longe por sinal. Eu tô agora no Rio Grande do Norte, né, no calor, diferente daqui, tanto que eu tô sofrendo aqui com frio, que é um outro tipo de estresse, que a gente vai falar depois. E tô super feliz de estar aqui com vocês. É isso aí, no final o bom filho a casa torna. Exatamente! Exatamente! Estamos aqui também com ele, que não podia faltar, o meu co-anfitrião, Arthur Gasparindo Moreira, estudante de Ciências Biológicas, que não foi aluno da Cibele. Eu lamento muito por você, Arthur. Bem-vindo. Desculpa. E a gente também está aqui com a nossa apresentadora, Gabriela Larissa, que é neurocientista e está numa área até relativamente próxima aí, trabalhando com programação. Depois ela vai falar mais sobre isso. Então, Cibele, a gente te chamou para falar sobre o filme Um Lugar Silencioso, que você falou que já tinha assistido. Faz muito tempo que você assistiu o filme e você ainda lembra, assim, de umas informações? Lembro tanto porque eu assisti 2 vezes, na verdade, porque eu gostei muito da primeira vez que eu assisti, quando estreou, né, no Netflix, e depois eu assisti de novo, porque eu achei muito legal alguns detalhes do filme, bem legais, da menina que era surda, mas da mulher grávida no filme, que eu achei bem impactante na ideia do Lugar Silencioso, ter um neném nascendo, né? Sim, eu lembro, esse filme eu assisti junto com o Arthur, a gente foi no cinema, e era um filme que, sabe quando você vai no cinema, mas você tá tipo, queria ir no cinema, o que tá passando? E você faz o caminho inverso, você não tá indo pra assistir um filme, você tá indo pra ir e lá tem um filme, foi mais ou menos assim. E a gente foi como quem não quer nada, a gente viu que era um suspense, que parecia legalzinho, e foi muito legal. Foi muito surpreendente, ele era muito diferente de todos os filmes que eu lembro de ter visto, assim. Ele me lembrava só um outro filme que se chama Rush, A Morte Ouve. Claro, da mulher que era surda e muda. Isso. E que o assassino circulava a casa loucamente. Gente, eu adoro filmes e séries, tá? Se vocês quiserem intercalar tudo que a gente for discutir de ciência com filmes e séries, eu consigo fazer ligação. Legal. Ai, que ótimo. Mas é muito legal e lembra muito mesmo. E eu acho que eu só assisti ele porque eu assisti Rush. Eu achei muito legal. É um nível de envolvimento muito diferente. Porque você realmente sente o desespero pela personagem, pela circunstância que ela tá. Sem falas. E você fica mais tenso ainda, você fica nervoso, você libera um monte de adrenalina do estresse porque você tá dentro do filme. Sim, nossa, é um suspense muito bem direcionado, eu acho, né? Eu tava vendo uma entrevista ontem, na verdade, sobre O Lugar Silencioso, do John Krasinski, né, que é o diretor, ele falando que as pessoas saíram do cinema falando que elas estavam tão tensas que elas não comeram a pipoca, achando que ia fazer barulho e que ia atrapalhar o personagem de algum jeito, sabe? E aí ele falou, caramba, esse é o maior elogio aí que eu podia esperar pro filme. Mas é real isso, né? A tensão, ela até propaga, né? Se você for parar pra pensar, uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, uma pessoa nervosa com alguma situação, ela propaga esse estresse. E o filme mostra muito isso, né? Porque cada hora uma pessoa tá tensa por algum motivo, até que chega naquele clímax lá, que você fica com o coração assim na mão, que você sabe que vai acontecer alguma coisa assim que vai dar errado, e você fala, meu Deus do céu. E chegou uma hora no filme, eu falei assim, meu Deus do céu, não pode ninguém morrer. Quem que vai morrer aqui? Não, pelo amor de Deus, ninguém morre aqui. E aconteceu o pior que que droga. Pois é. Mas a gente não pode dar spoiler, né? Porque tem gente que vai ficar interessada pra assistir, né? Mas alguém morre, né, gente? Como todo bom filme de suspense. Nossa, assim, mas muito triste, inclusive, essa cena me pegou, assim, totalmente. Mas eu vou puxar pro meu gancho. Alguém morre, mas alguém nasce.
É verdade, alguém morre, mas alguém nasce. O saldo continua neutro, né? É isso que eu ia falar. É um levemente maldoso o comentário, mas é verdade, né? Porque indiretamente alguém nasce. E é o quê? Da questão do filme que eu posso puxar um pouquinho pra minha área. Sim, nossa, além disso, desse envolvimento, eu achei o filme muito consistente no que ele faz ali, porque quase ninguém sobreviveu nesse cenário pós-apocalíptico, só que aquela família sobreviveu porque a filha do casal era surda. Então eles já conseguiam se comunicar de forma eficiente antes deles terem que fazer silêncio. Exatamente. E vocês pararam pra pensar que, indiretamente, o filme deixa subentendido, nunca fica claro, que não só eles sobrevivem porque eles já sabiam se comunicar com ela, como eles também sobrevivem por causa dela depois. É verdade, o aparelhinho, né? É verdade, é verdade. É verdade. É quase que um filme de inclusão social, indiretamente falando. E a parte mais legal, na verdade, que eu descobri ontem vendo a entrevista, eu não sabia quando eu vi o filme. A atriz, ela é surda de verdade. Mentira, eu não sabia disso. E os atores aprenderam linguagem de sinal. Pra poder fazer. Não, aprenderam com ela, ela foi falando e tal. E Mentira, conforme eles isso eu foram não gravando, sabia. eles foram ficando melhor nisso. Isso eu não sabia, isso Porque é novo. no começo eles tinham uma intérprete que ia passando as coisas assim, mas os atores eles foram aprendendo ao longo das filmagens. No final eles estavam, tipo... Não, Isso eu sabia, porque eu já vi uma entrevista dela. E ela tem uma voz muito diferente, porque ela não escuta. Ela tava falando mesmo, mas... Sim. E aí eu sabia disso. E que me deixa muito curiosa, porque isso eu sempre me perguntei, mas também nunca fui atrás, ainda porque nunca deu tempo. Como é que funciona a programação ali do cérebro para a pessoa que não escuta conseguir aprender a formar os sons, né? É incrível, né? Sim. Deve ser muito diferente. Deve ser por isso, especialmente as pessoas que nascem, porque a voz, as coisas que você percebe na pessoa, ela já é diferente mesmo quando a pessoa fica surda depois. Que ela, sem o feedback de ouvir a própria voz, ela não consegue controlar o volume e tal. Exato. Mas uma pessoa que nasce surda deve ser ainda mais diferente ainda. Eles não devem nem ter exercitado, né, as cordas vocais. É Estranho. diferente, né? É uma coisa... é sua área aí, ó. Você vai ter que pensar nisso depois. Desculpa aí. A gente vai falar. Mas é verdade. Mas isso é uma coisa que eu também acho muito impressionante, né? Porque não tem a questão do espelho, não tá escutando, né? Tem a questão do movimento labial, que é assistido e que pode ser reproduzido. Então, e aí a formulação do som, né? É inacreditável. Deve ser alguma coisa relacionada a reverberar dentro dos ossos, alguma coisa assim, mas eu não sei. De qualquer forma, se a gente for parar pra pensar, a forma que a gente aprende a falar também é meio que indireta. Que a gente não tá vendo a pessoa usar a corda vocal. A gente tá escutando o som e uma hora ele vem. Então pode ser um processo parecido. A gente vê que as pessoas mexem a boca. E tenta fazer igual, né? Nossa, aliás, eu vi mudando de assunto completamente, eu vi uma série aí super tosca, aliás, nem recomendo, ó, tô falando mal mesmo, que é aquela do... Como chama? O Peacemaker, aquele... O pacificador? Eu não sei como chama em português, mas é o que é com o John Cena, que ele é um super-herói, sabe? Nessa série... Desculpa, é chato. Sim, é chatona. Perdão também. Mas- Eu não gosto muito de ser. Mas nessa série, tem uns alienígenas pequenos que eles, tipo, entram no cérebro da pessoa pra controlar ela. E eu fiquei chocado com uma coisa que eu achei muito legal nessa série, que o alienígena ele tava dentro de uma pessoa há muito tempo, e aí essa pessoa morreu e ele trocou pra outra pessoa. E aí quando ele chega nessa pessoa, ele tenta sorrir e não consegue. Aí ele fala, isso é uma coisa que a gente subestima muito, né? É muito diferente sorrir de cérebro pra cérebro. Que é tipo, o jeito que a pessoa aprende a mexer os músculos de um jeito. Eu achei que isso foi um toque assim que eu não tava esperando naquela série. Sutil, né? Um sotaque sutil de sorrisos e sorrisos. Faz sentido. Mas é verdade, né? Que entra na empatia das pessoas. Mas sei lá, no final talvez não seja tão diferente, mas eu não tenho certeza pra afirmar, né? Como uma pessoa surda aprende a fala. É que os músculos são os mesmos, mas os caminhos neurais, né? Como a pessoa aprendeu a mexer os músculos. Porque realmente, quando você imita um sorriso, você não sabe, tipo, a pessoa mexeu tal músculo, tô vendo aqui. Você tem que Gente, aprender desculpa, por conta. vamos longe, né? Eu não tenho, mas eu sei que 10 mil pessoas têm TikTok na vida. E todo mundo sempre repercute e repete a mesma imagem N vezes, certo? Vamos lá, que o povo tá brincando de mexer nariz, mexer não sei o que lá e tudo. E é exatamente pessoas que sabem fazer, pessoas que não sabem fazer, pessoas que conseguem imitar de um jeito e conseguem imitar de outro jeito. Sim. Então é bem isso. Cada um tem a sua resposta, né? E é muito louco pra isso. Mas também, ó, se a gente parar pra pensar, eu, Cibele,
Também não sei, nunca estudei isso, não. Eu consigo imaginar, assim, que cada um tem o seu tempo de fala para aprender a fazer as coisas. É porque eu entro no mundo, quando eu tô num filme, por exemplo, daquele personagem, eu fico pensando, poxa, se fosse na vida real, como é que essa pessoa tá fazendo isso de verdade? Tipo, a menina em si, né, que é surda muda. Porque você para pra pensar, eu não lembro quando eu aprendi a falar. Eu só lembro que eu falei, né? Sim. E que depois eu falei demais. Hoje em dia eu só falo, né? Mas, particularmente, eu lembro quando... Eu era tímida, gente, quando eu era criança. Por incrível que pareça. Eu não falava muito. Eu era aquela aluna que sentava assim na primeira cadeira que tinha. Que o professor... Mas daqui a pouco nós comenta mais. Mas que o professor falava assim, nossa, que menina tímida. Minha mãe ainda falava, duvido que essa aí não é a minha filha que tava lá em casa, não. E depois que eu fui aprendendo a falar de verdade, me soltar na frente das pessoas. E o surdo-mudo, se vocês separarem, pelo menos a grande maioria deles, porque eu hoje, por causa de inclusão e tudo mais, eles são muito mais soltos. Eu tive uma aluna que, meu Deus, eu sou apaixonada por ela até hoje. Ela é muito mais solta, desinibida, tentando aprender a falar e exatamente com aquela voz diferente, né, que é o som, tentando aprender. E ela chegava e acontecia, fazia amizade com todo mundo, falava com todo mundo, chegava pra gente e abordava de cara. Ô, professora, porque não sei o que lá, que eu tenho que aprender, não vou conseguir direito, mas a senhora me ajuda? E eu acho que é isso que eles têm, que essa vontade de se introduzir, eles são 10 vezes melhor que a gente, por exemplo. Sim, isso é muito legal. Esse negócio da voz, né, a gente falou, né, que a pessoa deve aprender do mesmo caminho, né, por ver as pessoas mexendo a boca, interagindo, mas isso é uma coisa que eles não conseguem modular a voz. Exato. Que a gente escuta quando a nossa voz sai diferente e faz ajustes. A gente não tá sabendo a sequência muscular, mas a gente ajusta. Eu percebo né? Isso perdura ainda. Eu percebo isso quando eu tô jogando com a minha irmã, porque eu fico de fone e é um jogo que precisa prestar muita atenção nos sons. E aí eu tô lá falando assim normal, e aí eu tiro o fone e eles ficam reclamando na sala, falando assim, por que você fica gritando? Mas eu não tô gritando. A gente fica dizendo, pelo amor de Deus. Aí dá pra entender um pouquinho, né? Pois é. E aí entra de novo no filme, né? Porque imagina, a gente inserido num lugar que você não pode fazer barulho nenhum. Eu sei que eu seria a primeira a morrer lá naquele filme. Eu tenho certeza absoluta que eu não conseguiria me manter em silêncio o tempo todo. Eu achei engraçado, Cibele, que você falou que você falava muito pouco quando você era criança. Meu caso não era assim. Eu falava muito, desde sempre. Só que é engraçado porque eu tinha um problema de dicção, um problema fonético muito forte quando eu era criança. Então eu falava de um jeito totalmente... Sim. Eu trocava, por exemplo, o C e o G, trocava o P e o B. Claro, que é lindo. O D e o T, o F e o V. Todas essas letras que eram minimamente parecidas eu trocava. Eu tenho até hoje um tio que ele me chama de Capriela, que é como eu me apresentava quando eu era criança. E eu falava muito, a despeito disso eu falava muito, assim. Eu lembro no meu prezinho, que a diretora do meu prezinho também chamava de Capriela, por causa do jeito que eu falava. E aí depois de um tempo isso passou, mas eu continuei falando muito. Inclusive eu lembro... a minha madrinha adorava quando eu ia na casa dela, porque eu falava muito. Eu ficava lá, ela lavando louça, eu falava, fazia isso com a minha mãe, fazia isso com todo mundo. Caramba! Sempre fui muito tagarela, assim, nesse sentido. Não, esse é o meu problema atual. Hoje todo mundo reclama que onde eu entro eu não paro de falar, que é um grande dilema. Mas eu faço amizade até com a sombra. Gente, não tem melhor coisa que você tá no ponto de ônibus esperando um ônibus sozinho. Eu não vou ficar introspectiva pensando no meu umbigo e nos problemas que eu tenho durante o dia, entendeu? Eu vejo uma senhorinha do lado, eu vou puxar assunto. E eu puxo assunto com o cara do outro lado, eu puxo assunto com a pessoa que tá na frente, se deixar eu falo sozinha. Mas quando eu era pequena, eu tinha esse problema de comunicação. Eu acho que eu era muito tímida. Porque, olha, tudo vai recair no que eu trabalho, né? Que a gente nem entrou, mas daqui a pouco a gente entra. Eu era muito gordinha. E eu era muito tímida. E quando eu digo gordinha, eu era obesa. Então, eu era uma criança bem grande, super tímida. E que gostava muito de estudar. Matemática, por sinal. E eu vim parar na biologia geral, né? Parece engraçado. E eu gostava de matemática. Era a minha distração ficar em casa fazendo os exercícios de matemática. E a minha mãe ainda falava, meu Deus, filha, pelo amor de Deus, vai brincar, vai ser um pouquinho mais normal, porque você é muito quieta. Eu falei, não, mãe, eu tô bem. E aí, eu decidi que eu queria ser professora. Criança ainda, novinha, né? Porque eu gostava de dar aula. Eu fiz na minha garagem uma lousa, meu pai me deu.
Tinha 2 banquinhos e eu chamava as vizinhas pra dar aula do que eu tinha aprendido na escola. E aí eu repetia pra elas, mais novinhas. Camila e Marcela. Um dia eu vou mandar esse link pra elas assistirem, que elas vão lembrar. Aí eu falei assim, é isso que eu quero ser professora. Pô, mas eu não tenho coragem de falar em público, aí ferrou, né? Desculpa, nem sabia se podia falar palavrão, mas eu acho que não ferrou, pode, né? No meu canal das aulas eu falo sem querer. É a primeira vez que isso acontece, a gente nem tem opinião no assunto. Não se preocupe. Não, eu tenho. Eu tô tranquila quanto a isso faz bastante tempo. Se o YouTube reclamar, a gente põe um bip ali. Ferrar vem de ferradura, pronto, tá tudo certo, ó. Aí, o que acontece? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que melhorar. Aí eu cheguei na minha mãe, com a maior cara e a coragem, falei, mãe, eu preciso fazer teatro. Aí minha mãe falou assim, não, teatro não. Vai dar o quê na vida? Eu falei assim, mãe, eu preciso fazer teatro. Ah, isso é uma comédia. Ela falou assim, não, só vai fazer teatro se tocar instrumento. Eu falei, mas eu não quero tocar instrumento. Ela falou assim, mas pelo menos um violão ou uma bateria. Eu falei, mãe, não é assim que funciona, eu tenho que querer tocar, entendeu? Porque instrumento é bem remunerado, né? Não sei o que passou na cabeça dela, minha dúvida até hoje, tá? Mas aí abriu a seleção lá do conservatório. E aí eles mandaram a gente ir pro conservatório. Meu filho queria prestar teatro pra poder aprender a falar em público e tal, né? E aí eu falei, cheguei em casa toda feliz. Mãe, vou prestar o conservatório. Ela abriu a aula de artes cênicas. Não, mas vai ter que prestar um instrumento também. Só pode fazer a prova se prestar de instrumento. Cheguei no conservatório e falei, olha, qual é o instrumento mais concorrido? Violão popular. Vou me inscrever nesse daí, violão popular. E aí me inscrevi e tal. Fiz as provas, eram umas provas bem legais. E pior que a prova de instrumento, pra quem não sabe, ela é meio generalista, né? E era uma prova legal, gente. E eu sempre gostei de matemática. Então era meio óbvio que ritmo, essas coisas, você acaba se fazendo por causa da matemática. Não porque eu gostava de tocar instrumento, eu não conhecia nada. Coisa linda, né? Ótima, né? Entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu passei, gente. Aí eu fui falar pra minha mãe, deu certo o conservatório, eu vou entrar em artes cênicas. Ela, eu sei, eu fui lá, você também entrou em violão, vai fazer. Eu tô até contando o orçamento do violão pra você. Eu falei, não, mas pelo amor de Deus, mãe. Vamos de você falou que era só prestar a prova. Ela, não, agora você passou, você tem que fazer. Gente, eu fiz 1 ano de aula de violão. Pergunta se eu sei tocar parabéns pra vocês. Eu faltei todas as aulas práticas. Eu só fiz as teóricas. Mas, em resumo, eu fiz toda a aula de artes cênicas. Perdi toda a vergonha que eu tinha. Acho que até ficou pior, porque aí perdi qualquer vergonha. E aí eu fui embora. Aí eu fui fazendo 10 mil coisas assim, e aí eu não paro de falar. É mais ou menos isso. Sim, então esse é um dos primeiros conselhos, né? Se quem é tímido aí, investe numa coisa aí pra você se soltar. Não precisa ser teatro também. Vai que não gosta. Qualquer coisa aí entre amigos. Pô, vai num barzinho, conversa, faz amizade com o estranho da mesa do lado. É a melhor coisa que tem. Ai, eu adorei, gente. Eu não sei porque que pais são assim, né? Tipo, legal que você quer fazer tal, mas e essa outra coisa? Gente, a minha mãe é assim. Se fizesse, ó, chamasse ela aqui, é 180 graus de diferença. E é pura diversão. Parece uma comédia, mas é real. Ai, eu adorei. Eu sempre fui tagarela, mas eu sou uma tagarela um pouco mais seletiva, assim. Com as pessoas que eu costumo conversar, eu falo muito, absurdos. Mas em alguns contextos eu não sou tanto de puxar a conversa. Depende muito aí do dia. Na minha aula ela começava tímida, tá? Mas você fez perguntas, então já tá valendo. Eu lembro, gente. Vocês acham que eu não lembro, né? Mas então, a gente, né, talvez não se desse tão bem nesse filme com essas condições aí de silêncio extremo, de cuidado extremo. Não, o Disney... Ele não ia sobreviver. Eu não ia sobreviver no segundo. Não, mas é porque assim, ele é muito distraído, Eu derrubo coisas, não sei controlar o volume da voz. Então quer dizer que, peraí, ele não ia matar todo mundo ao redor, né? Porque aí o barulho ia estar... Ele arruinou as nossas chances de... Aliás, outra coisa aí que eu não ia sobreviver, que esse negócio de barulho aí, eles iam selecionando no primeiro dia essas pessoas. Gente que fala dormindo, gente que ronca, eu já ia morrer só por causa disso. Que eu ronco e falo dormindo. Eu
acho que eu falo dormindo também, mas não sei, gente. Eu não sei se eu falo dormindo, mas eu acho que Isso é possivelmente. uma coisa que o filme não abordou, né? Pessoas que roncam. É claro, esse todo tipo mundo de- morreu, o filme já se passava depois, né? Já tinha morrido todo mundo. Então aquela família não ronca, né? Isso É, que- Não, com certeza. não, é silêncio total. É silêncio Não, total. mas o filme é muito meu legal. E o ápice da tensão é quando chega o momento que a gente quer que chegue. Exatamente. Que é quando a mulher entra em trabalho de parto sem poder Meu. fazer barulho. Poder fazer barulho. E tem uma cena, acho que foi a cena assim que mais me marcou no filme inteiro, que é uma cena que ela coloca o pé num prego, ela pisa num prego Ai, que tinha ai. ficado pra cima e ela não pode gritar. Cara, aquela cena me atordoou de um jeito assim, que eu fiquei, meu Deus! Nossa, imagina a fortitude mental que a pessoa precisa ter Pra não gritar. pra não... Cara, Pra não soltar um ai. não, nem isso. Mesmo que ela É conseguisse só. não gritar. Não podia, entendeu? Não, Tipo, aquela- grunhido, nada. Como que ela consegue não se jogar no chão segurando o pé assim também? Nossa, mano. Se você pensar, ela já tá com aquela barriga gigantesca, só que você vê que ela tem um parto prematuro na teoria, né? Porque ela tava com tudo, os aparatos prontos pra ter o bebê, mas na hora que ela vai dar à luz, mesmo, quem viu o filme, e quem não viu, desculpa, gente, só esse spoiler. A gente tá dando vários em todos os Então, mas ela é totalmente numa hora que ela não tava esperando, né? Que ela vai dar à luz, porque todo o aparato dela não tá ali, ela tá sozinha, porque óbvio que ela não tava imaginando que ela ia estar sozinha, sem o marido junto com ela e sem nada acontecendo ali, né? É porque foi inesperado, foi o famoso parto prematuro que a gente acontece, que é o que mais acontece hoje em dia, e que daí entra na minha área, né? Aí a gente vai puxar a sardinha pro meu lado aqui. Mas, na verdade, o que eu queria puxar a sardinha desse filme é na parte que a gente... que é a parte que você também conhece um pouquinho, né? Que é da programação fetal, né? Pô, o que é programação fetal? Tipo, o bebê é um computador agora que você tá programando. Mas é real, é mais ou menos isso. Indiretamente, sinto contar pra todo mundo aqui, que eu acho que o computador imitou a nossa vida, tá? Porque, na verdade, nós somos programados, né? Desde que a gente... E aí você também vai saber o que eu tô falando. E você pode até ver se eu tô falando mentira. Se eu tô falando, você me desmente aqui. Mas quando acontece da pessoa engravidar... Tipo, não pensa só numa mulher. Vamos pensar na mulher do filme, né? Que ela engravidou. E desculpa, naquele filme com certeza foi completamente inesperado, né? Porque eu não acredito que um ser humano sem consciência... Naquele mundo lá, ela ia querer engravidar. Então já foi inesperado. Então ela já não estava esperando. E a tensão que ela já vivia naturalmente naquele ambiente, aquele estresse, aquela coisa assim, que não é normal para uma mulher grávida e todo mundo sabe. Se a gente parar pra pensar, quando a mulher descobre que tá grávida, ela quer engravidar e ela descobre que tá grávida, ela já quer um ambiente mais lindo e maravilhoso do universo e que o mundo gire ao redor dela e que ela esteja naquela zona de conforto, é quase que a rainha da Inglaterra sentada e todo mundo vai ter que servir ela, porque é um ambiente ali de cuidados. Imagina ela, naquela situação de estresse, que naturalmente qualquer pessoa já ia precisar de um antidepressivo, naturalmente falando, né? O quão nervosa ela não tava. E descobrir que ficou grávida, ela ficou mais nervosa ainda. E ao longo da gestação dela, era só tensão. O tempo todo. Até o final, até culminar no ápice, que ela entra em trabalho de parto no momento que ela não deveria entrar, e ela tem que se virar sozinha. E pra mim aquela cena é impactante, na sequência que ela tem que pôr ele naquela caixa, né? E é uma coisa assim que você fala, meu Deus. E isso já reflete o quanto eles se prepararam, né? Que vem do nada aquela caixa lá que eles tiram e você percebe que eles estão se preparando há muito tempo pra isso. Exato. Uma caixa à prova de som com tanque de oxigênio. Porque eles sabiam que isso ia acontecer, né? Porque o bebê chora, né? Faz barulho. Sim. Mas aí, essa gestação dela, de estresse extremo, não posso falar com 100% de certeza para seres humanos, porque as pesquisas são poucas, assim, não são poucas. As minhas pesquisas não são na área com seres humanos. Eu trabalho com rato, que por sinal é muito legal, desculpa, gente. Trabalhar com rato é bem legal. Não é de esgoto, não é feio, então tá valendo. E as minhas pesquisas na área com roedores, que eu vejo quase a mesma coisa, dessa programação fetal, que na verdade hoje a gente fala de reprogramação fetal. Por que reprogramação? Porque todos nós nascemos programados, tipo um computador. Quando aquela mulher ficou grávida e ela viu a situação que ela estava e ela ficou extremamente nervosa e a gestação dela inteira foi de estresse, vocês acham que se tivesse uma pessoa ali linda, leve, solta, feliz, saltitando naqueles campos elíseos, né, com sons e música e tudo mais, a gestação seria completamente diferente?
Então, aquele bebê, a gente pode falar que ele foi reprogramado. Por que reprogramado? Porque durante todo o tempo que ele cresceu na barriga da mãe, o ambiente foi completamente diferente do que deveria ser. E isso não é culpa da mãe, a gente sabe que é a culpa do pacote, né? Do ambiente, que não tem um culpado, é uma reprogramação. Aquele bebê vai viver e ele vai só se adaptar à nova situação. E aí entra a minha linha de pesquisa, né? Que aí eu vou falar um pouquinho de ciência, mas vai ser bem legal, tá? Reprogramação nem sempre é ruim. Ela só é uma readaptação. Poxa, tem que ver o ambiente que você tá, como tá. É igual nascer no calor e nascer no frio. Tudo depende do lugar. Agora, o que a gente tem muito hoje é a reprogramação, porque a mãe está sendo exposta a várias coisas ruins, né? O que a gente já sabe? Quem fuma na gestação? Quem que fuma grávida? Quem bebe grávida? Todo mundo sabe que não pode. Vem aquela tarja bem bonita, né? Remédios, na maioria não pode. Mas tem gente que ainda toma, tem gente que ainda fuma, tem gente que ainda bebe. E tem gente que ainda se alimenta mal. Muito! Gente, aí vocês vão entrar num outro lance que é a minha parte do CrossFit, que você falou no começo. Eu estou reorganizando minha vida. Porque eu sou professora de embriologia, dou aula de fertilização, desenvolvimento do bebê, vamos falar assim, né? Do embrião, que vira feto, que vira o bebezinho depois. E eu ainda não sou mãe, mas eu quero ser. Grave essa informação, mãe. Eu quero ser, porque minha mãe acha que eu não quero, entendeu? Mas eu quero ser mãe. Só que eu sei que o meu estilo de vida não se adequa a uma gestação 100% saudável. Porque, gente, desculpa, quando eu tava na pós-graduação, vocês estão na pós-graduação. Vocês se alimentam bem? Olha, eu já me alimentei. Eu já me alimentei bem, mas é sazonal, assim. É sazonal, adorei, sazonal. É sazonal, tem épocas assim, nossa, tô cuidando, tô alimentando bem, tem época que sem tempo, irmão. Você se alimenta bem na graduação? Ele Bom, não. Depende. Miojo com creme de leite. É, exatamente. Top de linha, né? Sensacional. Mas é exatamente isso, a alimentação. E a gente não fica atento a isso. Eu tô tentando comer saudável agora. Tô me adequando, bonitinho, belezinha. É tipo, um dia de cada vez? Tô assim, um dia de cada vez. Só um minutinho que eu sei que minha mãe assiste o podcast. Mãe, é brincadeira, tá? Eu tô comendo saudável por último, tá bom? Eu juro. A minha mãe é prova que eu não comia saudável, mas que eu estou comendo saudável. Não, a minha mãe é prova de que eu comia saudável, que eu comia muita fruta, muita salada. Minha mãe é muito orgulhosa da minha alimentação. Desculpa, mãe, os períodos que não dá, mas eu me esforço. Então, é isso, é esforço, né? E a alimentação inclui muita coisa. E é uma das coisas mais importantes durante uma gestação, né? Que é o que você vai fornecer os nutrientes certos, adequados para o bebê crescer da melhor forma possível. E quando eu falo bebê, é para todo mundo entender, porque eu vou ser professora agora, desculpa aí, gente. Mas a gestação, ela tem períodos. Primeiro vira o famoso embrião, depois vem o feto, aí vai nascer o bebê. Mas nós vamos falar bebê aqui porque é para todo mundo entender, tá? Ele precisa de tudo para ele crescer. E eu vou falar que ele é bem esperto. Ele vai puxar tudo que ele precisa para ele crescer. Então, se a mãe não fizer o negócio direito, quem vai sofrer é ela. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, lembrando no filme, puxando sempre pro filme, olha a situação de nervoso que ela tava no filme. Gente, cortisol, estresse. Uma pessoa nervosa, além dela ter problema de saúde, além dela ter problema nas dosagens hormonais quando ela vai fazer exame de sangue, quem é estressado vai fazer exame de sangue, eu odeio ver meus exames, porque eu sei que vai estar alterado. Porque a gente é ansioso, a gente é estressado. Imagina isso numa gestação. Na universidade, na vida acadêmica, né, nos estudos, nas pesquisas científicas, já está muito mastigado que estresse na gravidez é problema. No humano, já mostra algumas coisas. Para o mundo animal, vixe Maria, você consegue fazer de tudo um pouco. Você consegue ver a vida de alterações que acontecem por causa de estresse. E o problema é a quantidade de estresse, o tempo de exposição e a janela que ele é exposto. Por exemplo, se for no começo da gestação, se for no meio, se for no final, tudo isso prejudica de alguma forma. Sim. Você estava falando da nutrição, né?
Uma coisa assim, ó, só que aproveitando aí a especialista. Ele vai vou tirar tentar... uma Ah, dúvida. tá, porque eu achei que ele ia tentar convencer a mãe dele que ele come direito ainda. Ah, não. Desculpa aí. Não, é uma coisa assim que eu sempre ouvi quando eu tava crescendo, que o negócio de desejo materno tem a ver com algo que a mãe sabe que tá faltando na dieta dela. Só que aí, eu não sei se isso é verdade, né? É uma coisa popular que as pessoas falam. Só que eu também já vi coisas, tipo notícias de mulher que teve, vontade de mastigar cimento. O que isso pode ter de valor nutricional, O que eu né? conheço disso é que você tem que comer a coisa pro bebê não nascer com cara da coisa. Na cultura popular foi isso que eu escutei. Você tem que comer aquilo pro bebê não nascer com cara daquilo, né? Mas eu acho que não tem muito a ver com a gestação em si. Quer dizer, o desejo tem, né? Porque ela tá naquela oscilação hormonal gigantesca. Então, são hormônios diferentes circulando no corpo da mãe de uma forma louca. Só que eu acho que o desejo tem mais a ver até com a situação das oscilações hormonais dela, da vontade de fazer algo, ou de comer algo. E aí vem esses desejos insanos aí do cimento, da terra, que eu já vi também, de areia, essas coisas meio loucas. Mas a vontade de comer, até comer coisa inusitada, né? Tem gente que mistura um negócio, uma coisa nada a ver, sei lá, feijão com chocolate, uma coisa assim. Por quê? Não é uma coisa que você gostaria de comer. E não é uma coisa ilógica. Mas é o cérebro daquela... Não é nem a abstenção, mas é como se fosse... Eu acho que é coisa um pouquinho de abstenção, né? A pessoa fica assim, quero comer aquilo. Só que ela não vai comer, né? Na hora. Só que aí ela começa, quero comer aquilo, quero comer aquilo, quero comer aquilo, quero comer aquilo. Pô, não preciso estar grávida. Tem horas que eu tenho vontade de comer um negócio que não sai da minha cabeça, até achar pra comer. Não paguei R$100 numa pitaia em São Paulo por causa disso. Meu Deus, ela caiu nesse lado do mercado. Meu Deus, eu caí nesse lado também. A gente tava lá em São Paulo, visitando o mercado municipal, e a gente viu uma daquelas bancadinhas de fruta, né? E aí os caras chegando assim, fruta, prova essa daqui, é muito legal. E aí o cara chegou e falou, um negócio aqui, R$80 você pega, tipo, um misto de coisas aqui, R$80 o quilo, né? Aí eu fui lá, tipo, legal, vamos lá. E a gente foi escolhendo. Ela tava esperta, ela tava pegando só coisa pequena, pegar uma tâmara, uma cereja, um negócio assim, só pra experimentar cada uma. Eu pegando assim, frutinhas, 5 gramas cada no máximo. Claro, eu peguei uma pitaia. Não, e aí Não, eu olha cheguei... Não, calma aí. Aí o cara chegou lá e falou, você quer experimentar essa laranja? E era uma laranja desse tamanho, assim, e ele me deu um pedacinho pra experimentar, e era muito doce. Aí eu falei, não, põe aí. E aí no final a gente pegou... Laranja e a laranja... 600 gramas sozinha. Parabéns. A laranja sozinha custou 50 conto. E sabe qual é o pior? A única coisa que me consolava é que talvez eu fosse uma laranja especial. Mas na semana seguinte eu tava no mercado normal lá e eu vi lá o mesmo tipo de laranja e tava tipo por R$7 o quilo. E eu tipo... Vou nem comentar, porque eu fiz isso. Tá? Então eu fiquei feliz que estamos entre amigos e eles caíram no golpe antes de mim, então... É algo comum e corriqueiro e eu fico muito feliz, tá? Mas eu lembro esse dia, foi muito engraçado. E o Arthur falando, você não quer mais fruta? E eu tipo, não, mas você quer mesmo essa laranja? E ele, quero! Vamos levar, é muito gostoso. E eu, tenho certeza. Mas olha, ele não me induziu ao erro porque ele foi me enfiando nas comidas, não. É porque eu estava com vontade de pitaia. Já fazia 3 semanas que eu comi uma lá no Rio Grande do Norte, que por sinal é completamente diferente. Vou fazer propaganda agora do Rio Grande do Norte. A que eu comi lá, gente, muito doce. Afinal, vocês têm que conhecer. Vão pro Rio Grande do Norte, fazer um turismo barato, porque lá as frutas são extremamente doces. Aí, os produtores de melão, tô fazendo um merchan pra vocês aí, sem querer. Mas é porque o melão de lá é maravilhoso. É doce. Aqui, pra mim, o melão é o pepino. Nossa. Gente, melão e pepino é tudo a ver, entendeu? Aqui. Mas lá não, é doce. Então eu comi pitaia lá e fiquei com muita vontade de comer de novo. Mas acabou lá, eu não achei nenhum lugar pra comprar. E tá bom, vida que segue. Mas eu com o desejo ali, ó. E nem tô grávida, tá? Mas eu com o desejo aqui, psicologicamente falando. Quando eu cheguei no Mercadão, a primeira fruta que o cara me aparece picada era uma pitaia. Nem deu a ideia da safra na cabeça. Eu falei, eu quero uma rosa, eu quero uma vermelha, eu quero uma branca. Na hora que ele pesou, quando ele falou assim, deu R$120. Eu respirei fundo e falei, tá bom, vai, pensa que é o seu desejo que 3 semanas atrás que você quer comer, pensa. Ainda vamos retornar grávida. Olha que situação do desejo. A gente nem tá grávida e a gente caiu no golpe. Imagina a grávida que tem vontade. Nossa. Passa nisso.
E aí, parando pra pensar nas vontades, não é só vontade de comer. Grávida tem vontade de um monte de coisa, né? E aí que tá também a outra situação que a gente tá falando. Que sem querer no filme mostrou e a gente nem percebeu isso. Por quê? Uma grávida, ela não tem vontade só de comer. Ela tem vontade de várias coisas. E o corpo dela tá mudando. Tá ficando difícil de fazer algumas coisas. Então as pessoas normalmente ajudam. O pessoal fala hoje em dia, né, como é que é? Linha de apoio, grupo de apoio. Tipo assim, quando uma mulher tá grávida, rede de apoio. Isso, ó, fugiu. Não tô grávida, não sei. Não entrei na rede ainda. Aí tem a rede de apoio que ajuda, né, tudo. Pensa na situação do filme, que rede de apoio que ela tinha? É óbvio que a gravidez dela foi extremamente estressante. Sim. E estresse dá problemas. Pra vocês terem uma ideia, eu tava lendo, as minhas coisas são em cima disso, mas com um rato. Mas eu tava lendo sobre os trabalhos, né? E é muito legal ler aleatoriamente. Um dia você senta pra ler. Pô, professora, mas você estuda direto? Não, ao contrário. Eu leio notícias que é interessante pra mim. Não gosto de discutir notícias de políticas que me irritam. Então eu leio notícias que são interessantes para eu aprender. E eu lendo lá, e vi que, hoje em dia, a gestação é extremamente estressante, né? Principalmente em vários modelos animais já mostraram isso. A pessoa tem mais chance de desenvolver diabetes, obesidade. Quer dizer, o bebê, quando nasce e cresce, ele tem mais chance de ser diabético, de ser obeso, de ter colesterol alto. Então, é um problema sério. E isso é a reprogramação fetal que a gente estava falando agora há pouco. E eu sou reprogramada, gente, realmente falando, tá? Que aí vem a parte de vida que vocês falaram. Pô, professora, comenta uma curiosidade sua aí. Não lembrei pra comentar, lembrei agora. Que o cérebro é assim, tá? Eu era de uma gestação gemelar. Eu era gêmeas. Minha mãe sempre tentou engravidar, talvez por isso que ela é meio doidinha comigo. E ela não conseguia. Aí ela engravidou uma vez, perdeu. Aí ela engravidou, depois ela fez tratamento pra engravidar de novo. E aí ela engravidou, gêmeos. No 3º mês, ela perdeu de novo. Quando ela foi fazer a coletagem, a minha avó ainda brincou. Ei, não vai não que eu sinto que tem alguém aí dentro ainda. Mas aí a minha mãe foi lá fazer a coletagem, o médico falou que não podia fazer, porque ainda tinha restado uma. E eu fiquei, né? E eu não fiquei por muito tempo. Eu fiquei até de 6 para 7 meses. Nossa. E eu nasci de 6 para 7 meses. Eu nasci muito pequenininha. Minha avó fala que eu trabalho com o animal que mais dava certo pra mim, porque eu nasci do tamanho de um rato. Então, eu combinei assim. E eu nasci era bem pequenininha e fiquei muito tempo no hospital pra poder ganhar peso, ganhar tamanho, ganhar resistência e tudo mais. E quando eu saí do hospital, assim, eu nunca vou lembrar de nada disso, né, gente? Eu não tô inventando. Minha mãe que me contou. Se tiver alguma mentira dentro disso daí, culpa da minha mãe. Mas ela conta que quando eu saí do hospital, tipo, ela me dava mamar o tempo todo. Mamar, porque eu era pequena. Acabou que eu convulsionei. E ela achou que eu tava com problema neurológico já, por causa disso. E foi descobrir depois que era excesso de proteína, porque ela tava me dando muito mamar. Uau. Porque ela queria que eu ganhasse tamanho. Só que pensa, eu já nasci antes, sou prematura. Aí teve excesso de proteína, alimentação que a gente tava falando. Excesso nunca é bom, nem de coisas só saudáveis. Todo excesso é um problema. Na toxicologia, que eu faço parte lá da Tóxico, na Tóxico a gente fala que o que separa um veneno de um remédio é só a dose, né? Então é exatamente isso. A minha mãe, ela tava me dando muita proteína pra eu ganhar, só que na cabeça dela, ela só queria que eu crescesse. Acabou que eu fui parar no hospital de novo, fiquei quase um ano internada, até ter um ano de vida por causa disso. Resumo, depois me tornei uma criança obesa. Hoje, sou hipertensa. Nossa, eu trabalho exatamente com isso. Eu faço programação também nos meus animais por restrição calórica. Então eu coloco as ratinhas gestantes, prenhas no caso, né? Enfim, coloco lá as ratas quando elas estão prenhas, reduzo 50% da comida durante a lactação também. E os meus animais, eles não ficam obesos, porque eu faço por mais tempo o estímulo, então eu mantenho na lactação, que é um período de amamentação. Então, o que acontece, que eu vejo também nos outros trabalhos, é que você se prepara, né, o feto, o bebê, ele se prepara durante a gestação para lidar com um ambiente com pouco recurso
E quando ele nasce e dão muito recurso, é aí que a coisa não funciona. Exatamente. E aí o meu, como eu não interrompo esse estímulo, como eu mantenho na lactação, ele tem fenótipos pequenos, ele não tem essas questões da obesidade, diabetes. Muito legal isso, muito legal, porque exatamente mostra que é a lei da oferta e da procura, né? Que é a ideia do feto, do bebê, que tá num ambiente inóspito para ele, que foi ruim, faltou coisas, então quando ele tiver coisas, ele vai tentar pegar o máximo possível para ele predizer uma possível falta novamente, né? E aí, quando você já programa ele para não comer muito sempre, é quase que uma receitinha de bolo, é quase uma hipnose, indiretamente falando, né? Porque ele fica ali sabendo que vai chegar só aquilo pra ele. Sim, E aí ele não tá com o metabolismo adaptado, o corpo dele não sabe como lidar, ele foi feito pra ser econômico, eles nascem menorzinhos, né? Nascem pequenos, tudo mais, ele tá feito pra ser econômico. E chega na hora ele fala, ué, o que rolou? E aí isso repercute dessa forma. Mas o que eu estudo, na verdade, é o cérebro, né? O sistema nervoso. Então... Mas aí casa, porque eu estudo a reprodução de reprogramados. E a reprodução, ela também tem um impacto muito grande, por exemplo, de restrições, né? Ou de estresse na gestação. Eu gosto muito do estresse porque nós vivemos num mundo estressante, né? Mas tem outros tipos de problemas, mas eles podem causar várias alterações na reprodução, como, por exemplo, diminuir a fertilidade no futuro. Caramba. De estresse na gestação, restrição proteica, todo mundo sabe, restrição calórica, todo mundo sabe, na gestação, dependendo de como ela foi, no futuro, pode ter impactos na fertilidade. O que hoje todo mundo fala aqui, por exemplo, a palavra bonita, né? Idiopática, né? Que é quando a pessoa é infértil, mas sem causa aparente, não sabe determinar a causa. Talvez está intrínseco naquilo tudo que a pessoa viveu, que foi uma droga, que ela não viu, que ela comeu errado, que ela dormiu errado e tudo mais, e que culminou ali. E que a pessoa nem sabe, né? Quando ela era um feto ou embrião, às vezes a mãe não sabia ainda. Exatamente. Que tem muita mulher que descobre a gravidez um pouco mais pra frente no tempo, e aí ela, nossa, tá vivendo normal, descobre com 3, 4 meses que já passou uma janelona. Isso é uma coisa muito importante pra comentar, porque a maioria das mulheres que querem engravidar, tudo bem. Mas e as mulheres que não estão a fim de engravidar e que foi de susto, foi de surpresa? Como igual você acabou de falar. Quando ela descobre, já passou do 3º mês. E até o 3º mês é o período mais crucial da gestação, né? Que é a da formação, que a gente chama, professor, de embriogênese. Mas a gente pode falar no português bem claro que é a formação do embrião. É exatamente quando aquele bebezinho, que era uma célula, que foi uma célula, vai virar um bebê na vida real depois. Naquele período de embrião, mesmo ele tendo um tamanho bem pequeno, ele vai formar tudo ali, naquele período de embriogênese, que é até o 3º mês, que é os meses que ela, às vezes, nem sabe que tá grávida, e que tá fazendo tudo errado, e tá tomando, e tá bebendo, e tá fumando, e tá sei lá o quê, e tá comendo errado, e tá dormindo errado, ou não tá dormindo. E aí, esse período de reprogramação é sério, porque é onde tá formando os órgãos, tá surgindo tudo. Sim. Não que o outro não seja, que o outro também é muito importante, que a gente chama de maturação. É tipo a gente na vida real, né? Que depois que a gente aprende, a gente ainda tem que melhorar o aprendizado, certo? Então é a mesma coisa. Formou os órgãos, depois esses órgãos têm que maturar. Quer dizer, eles têm que ficar funcionais. Então, nesse momento, também tem problema. Não é impactante como lá, mas é impactante de uma outra forma. E os filhos desses filhos também podem ter problemas? Tipo, a Obrigada. segunda geração? Minha tese de doutorado foi nisso. Nossa! Gente, minha tese de doutorado, a gente fala doutorado é pesado, né? Doutorado, mas continua calma, jovem. Aí, vamos pensar assim, no meu doutorado, a gente pegou a rata, a gente colocou ela pra casa lá, então ela ficou prenhe, né, grávida. A gente expôs ela a um fármaco chamado betametasona, num período específico que eu queria ver influência na reprodução, tá? Então, eu descobri a janelinha lá do rato pra interferir na reprodução. Eu não, tava na literatura, não descobri a roda, tava lá, eu só li e repeti. Ela deu à luz aos bebês dela, né? A ninhada dela, que a gente chama. Essa ninhada cresceu, fiz todas as análises nessa ninhada, deu um monte de alteração na reprodução. Essa ninhada adulta, peguei aquele macho, coloquei pra casalar de novo e os filhos dele, eu fiz as análises. Os netos daquela mãe lá exposta.
E também teve alteração Caramba. na reprodução. Isso é reprogramação. É um negócio que passou por gerações. E aí eu vou explicar uma coisa assim, que até é levemente difícil, mas é super interessante. Quando a gente faz que o neto, por exemplo, teve essa alteração, a gente chama de efeito multigeracional. Por quê? Porque principalmente na reprodução, aquele neto, vamos falar assim, as células dele já estavam lá, na hora que a mãe foi exposta. Como, professora, se ele era neto, Cibele? Não inventa. Bebê era um filho, não um neto. Não, vamos lá. Quem teve aula comigo aí, quem já teve aula comigo, pelo amor de Deus. Quando a mãe, vamos pensar, vou falar do rato, mas não vou pensar em mim. Vamos fingir que eu estou grávida. Neste momento está crescendo um bebê na minha barriga. Neste momento, aquele bebê que está crescendo na minha barriga, ele está fazendo as células que vão fazer parte, se for uma menina, do ovário dela. Já tá lá, certo? Essas células do ovário dela, quando ela crescer, que vai fazer ela ciclar, menstruar e tudo mais, e ela poder engravidar. Essas células já existiam aqui, no bebê, dentro de mim. Então, não importa o que eu como aqui, eu seja exposta na boca, seja um remédio, seja qualquer coisa, o estresse, aquela célula está se formando agora. Então, o efeito daquele neto foi nessa época que eu estava comendo, que a avó estava comendo alguma coisa errada, estranha. Agora, quando for o bisneto, tem ainda efeito? Tem gente que fala das exposições, eles falam exposições transgeracionais. As transgeracionais é como se fosse o bisneto. Caramba. Ele não teve exposição direta, a célula dele não existia ali. Mas como a mãe aqui, né, a zero, vamos falar assim, né, a origem, né, tava aqui, ela foi exposta, passou pro filho, passou pro neto, meio que programou todas essas células e aí dali para frente o bisneto também vai ter os efeitos. E isso, na ciência, a gente chama de epigenética, que aí você mudou tudo, né? E aí é muito legal de contar isso para as pessoas que não são da nossa área, porque elas conseguem visualizar coisas do cotidiano que a gente já nem liga, porque a gente tá tão bitolado em estudar, mas que elas falam, nossa, é por isso que a minha neta, não sei o que lá, não sei o que lá. Acontece. Sim, então é isso, a gente dá a volta na ciência e no final a Lamarck estava certa, né? Total. Tem nem o que falar. Mas é muito legal parar pra pensar nisso, porque isso explica muita coisa e ao mesmo tempo te deixa com muita dúvida. Resumo da ópera, eu tenho 35 anos, vou fazer 36 em agosto. 20 de agosto, quem quiser me mandar um presente, estou aceitando. E eu ainda não tenho filhos. Por quê? Pô, sou professora de embriologia. Amo isso. E eu trabalho com reprodução. Não tenho filhos. Sou medrosa pra caramba. Porque parece que tudo que eu estudei vem pra mim, entendeu? Aí eu falo, ai Jesus, e se eu fizer isso, se eu fizer... Resumo, tô fazendo crossfit pra me exercitar, porque li que exercício é bom. Tô fazendo comer alimentação direito, porque estudei e descobri que se comer direitinho, bonitinho, belezinha ali, tá? Tentando entrar no ritmo pra ver se dá certo, porque eu sou medrosa. Sim. É engraçado a gente pensar em toda essa questão dessa programação do ponto de vista evolutivo também. Tem a questão da adaptação, só que é engraçado que no ambiente, por exemplo, de restrição alimentar, né, que é o que eu trabalho, a prole vai nascer pequena, né, os filhotes nascem pequenos e eles têm mais dificuldade para se reproduzir. Que por um lado você pensa, nossa, mas não deveria ser favorecida a reprodução? E aí fica aquela questão, não adianta favorecer a reprodução se não vai viver o indivíduo, né? No ambiente onde as coisas pra ele não tá legal. Pô, desculpa, vai entrar nas minhas aulas de biologia celular. Vamos pensar em célula, gente. A célula é tão esperta quanto o próprio organismo, né? Porque ela já pensa nisso. Um ambiente ruim, por que ela vai investir em multiplicar? Ela vai se manter ali naquela condição natural. Isso é natural, né? Sim. Em primeiro lugar, você sobrevive. Pra depois tentar Exatamente. Né? Até porque senão não faz sentido. E aí, você falou um negócio e eu lembrei de uma outra coisa. Lembra quando a gente vai estudar ou a gente lê que diabetes gestacional ou mulheres diabéticas, né? O feto nasce maior, né? Por causa do excesso de glicose e assim por diante. Já é o inverso da restrição. Sim, calórica, que também é um problema. Que também é um problema. Quer dizer...
A mudança durante o processo da gestação é um problema ou uma solução, tudo depende. Mas o que a gente consegue ver dos impactos é sempre os problemas, porque é quando a pessoa vai procurar ajuda, né? Sim. Quando você tem, talvez, não sei, tô viajando aqui agora, mas se você tem uma adaptação que vai ser boa para a sua gestação, que seja para o seu bebê nascer melhor, possivelmente ele vai incorporar isso e vai ser repercutido para a espécie, para a ninhada dele até ir embora, né? Só que a gente nunca vai ver, porque a parte boa passa e só vai sendo incorporado. Evolução. Isso né? é engraçado. Evolução. Porque ao mesmo tempo que tem a questão da programação trazendo problemas, quando a gente fala isso, que as pessoas precisam se cuidar para não ter os problemas, às vezes a gente pode acabar gerando o oposto. E aquelas mães super protetoras, preocupadas, que nada pode tocar e que também pode... A minha mãe, no caso, né? Ela me amamentou até os 4 anos de idade. 4 anos? Pô, eu não sei se a minha mãe fez isso. E aí a gente vai pro oposto, que fica aquelas mães, assim, tão preocupadas que acaba causando problema também. Mentira, sei sim. A minha avó contou que a minha mãe, quando ela deu à luz e ela tava lá me socando leite, né? Ela vedou o quarto todo. Ela vedou tudo com papel filme, com tudo, pra não entrar ar nenhum, porque ela achava que os micro-organismos do ambiente poderiam me matar. Então, assim, real, essas mães assustam, porque a superproteção também é um problema, né? Sim, E também impede a criança de viver de verdade. Sim, não só impede de viver, mas o estresse tem um papel. Quando ele é feito na idade certa, é importante pra pessoa saber lidar com situações estressantes. Porque não adianta a gente achar que vai ser um mar de rosas, que você vai proteger de todos os lados e que vai ser assim, né? Aí a gente vai ter um monte de adolescente frustrado, porque a vida é uma droga. Triste. Porque foi super protegido. Não precisa ser abandonado, mas também precisa ser super protegido. Vamos no meio termo, na origem natural das coisas, que a gente vai aprendendo e vai se adaptando, né? Que o negócio é isso, é a adaptação. Exatamente. Porque todo mundo vai ter a sua reprogramação, porque ninguém é igual. A gestação da minha mãe foi uma, a gestação da sua foi outra, da sua foi outra. E estamos aqui, os 3, discutindo de igual para igual. E no futuro, se Deus quiser, os nossos filhos vão estar aí discutindo para alguma coisa. Seja de sangue, seja adotado também. Meu sonho é adotar uma criança também. Se Deus quiser, vai dar certo. Todo mundo junto, porque eu acho que o legal é isso. A ideia da gestação, a manutenção de uma gestação adequada, não é os extremos. Você me fez pensar que esse fim de semana que eu tô aqui, tava acontecendo uma competição no CrossFit que eu faço parte, né? E eu não tava lá, com o coração com vontade de estar lá assistindo, não iria competir, porque eu não sou nem o que a gente chama de scale, eu sou café com leite, né? Mas eu fico vendo que as pessoas, elas acabam mergulhando de cabeça nas coisas descontroladamente. Então, por exemplo, tem pessoas que não escolhem o exercício para uma vida saudável. Elas tentam começar pela vida saudável, mas elas viciam e aí aquilo se torna além do que precisa. E aí também é um problema, porque uma vida extremamente saudável se torna não saudável, se a gente for parar para pensar. Uma pessoa que vai controlar tudo que ela vai comer, pensando numa gravidez mesmo. Não, porque eu tenho que comer isso. Eu tenho que fazer isso aqui tal hora, eu tenho que deitar tal hora, eu tenho que fazer tal hora. Pronto, ela também já tá estressada. E ela já tá ferrando, tá danificando a gestação do mesmo jeito. Exatamente. Então o negócio é tudo devagar. Gente, o dia já é tão estressante, por que a gente tem que complicar mais? Eu sou muito da partidária do, poxa, vamos fazer as coisas direitinho, mais leve, entendeu? Um dia de cada vez, com calma, pra que essa pilha, essa neura. Eu mesma, por exemplo, devia estar entregando minha dissertação hoje. Está aqui conversando comigo, bom, uma boa escolha. Mas eu pensei assim, puxa, não vai ser 2 horas que vai ser a diferença entre eu terminar ou não. Não, está errada. Porque agora você vai desestressar mais nesse papo, e aí você talvez vai olhar pra ela e vai falar assim, você tá mais bonitinha do que estava antes. Porque às vezes você tá mais feliz. Sim, e muda o foco. Isso foi uma coisa que eu levei muito tempo pra aprender. Na graduação, por exemplo, eu não sabia. Tava estressada com uma prova, não posso fazer nada. Estou focada na prova. Vamos estudar loucamente, vamos varar a madrugada, estudando que nem louco. E aí metade do tempo, na verdade, é desperdiçado porque você dispersa, porque você não consegue manter a atenção tanto tempo, porque você tá ansioso, isso também Desculpa, quando você não chora, quando você não come direito e tudo mais, né? E aí acaba não sendo produtivo. E aí, com o tempo, no passar da minha graduação,
graduação e pensei assim, eu falei, nossa, cara, mas por que eu tô fazendo isso? Eu lembro, em 2018, que foi a primeira vez, estava no 3º ano de graduação, que foi a primeira vez que eu falei, não, esse semestre, o meu objetivo é não faltar no balé. Se eu tiver alguma prova, porque eu costumava, tipo, não, é o dia que eu vou estudar pra prova, amanhã eu tenho prova, eu já não vou fazer nada. E aí, nesse semestre, eu consegui. Eu fui no balé todos os dias, eu não faltei nenhuma vez, porque eu pensava, é 1 hora de aula. Essa 1 hora que vai ser a diferença de eu passar ou não na matéria um dia antes da prova? Não, né? E, na verdade, você chegou à constatação no final que essa 1 hora foi talvez o que te fez passar nas matérias e tá onde você tá hoje, porque foi a hora que você espareceu, que você ficou calma, que você relaxou, pra você poder aprender mais, que é uma coisa... Sim. Gente, aí agora eu vou falar pra todo mundo, é um conselho pros meus milhares de alunos, depois eu conto quantos alunos eu tenho, vocês vão dar risada. Pros meus milhares de alunos. Galera, vocês têm que fazer coisas pra desestressar vocês. Não precisa viver 24 horas na festa, tá? Mas eu tô querendo dizer que vocês escolham atividades, hobbies pra fazer e coloquem como uma receitinha de bolo pra fazer exatamente para não se estressar. Porque o estresse não é só importante na hora da reprodução. Poxa, o estresse é importante pra tudo. Quando a gente fala de doença e saúde, estresse desencadeia N doenças. Então, se estressar hoje é quase que uma opção. Aí você fala, mentira, o dia já é estressante, não é uma opção. Mas é uma opção você procurar não se estressar. Sim. Você pode procurar N coisas para fazer, para te desestressar, para diminuir o nível de sobrecarga. Sim. O cross entrou pra mim assim, por incrível que pareça. Gente, eu ia fazer exercício na força do ódio. Eu odeio exercício físico, quer dizer, eu odiava exercício físico. Musculação, pelo amor de Deus, sabe? Eu adoro stand-up, eu lembro do Afonso Padilha, sabe assim, ai, não dá. Não dá. E eu ia triste. Aí me apresentaram o CrossFit. 2 professoras, uma professora amiga minha, a professora Gerlane, e a minha amiga, a Joana. Não, porque é saudável, você vai gostar, as pessoas são engraçadas, eu falei, todo mundo brinca, né, que CrossFit é uma seita, né? Eu entendo. Eu entendo. Vocês vão entender porque eu entendo isso. E eu ia fazer, vamos. E eu ia brava, eu ia chateada. Eu ia fazer os exercícios, estou de máscara, não dá pra ver, mas eu ia fazer os exercícios, e aí, tipo, o professor falava assim, tem pouco peso aí. Eu fazia uma careta, olhava pra minha amiga e falava, que saco. Queria só sair, entendeu? E eu ia reclamando e falava que só tô aqui porque tá caro. Paguei, tem que fazer agora, entendeu? Um mês que eu paguei. Acabou que eu pus na minha cabeça depois que eu precisava e eu vi que lá era minha válvula de escape. Frase padrão, válvula de escape. Todo mundo precisa. O seu foi o balé, o meu foi o CrossFit. Era a minha válvula de escape do estresse do dia a dia. Então, se eu pegasse o meu dia, pior dos momentos ou coisas difíceis que acontecem, porque todo mundo tem problemas. E o meu problema não é maior que o seu. O meu problema é aquele problema que eu dou conta de suportar. E todo mundo não tem problema maior ou menor. O meu é aquele. Se o meu dia tá cheio de problema e eu não tô dando mais conta, aí eu falei, não, eu vou fazer o cross. Gente, Mossoró, onde eu moro, Mossoró. O nome é bonitinho. É um calor que só por misericórdia, é tipo um sol por pessoa, sabe? É cruel, entendeu? Lá só tem sol e sal. É quase um trava-línguas. É cruel. Hoje eu faço CrossFit meio-dia. Nossa. Por quê? Porque tem dias que tá assim, tal, sobrou a janelinha do meio-dia só. Pô, agora eu vou. E aí, resumo da ópera, pago o CrossFit 6 vezes por semana, minhas amigas nem vão mais direito, e eu tô lá, assim, ó, linda, leve e solta, estou expondo elas aqui, Geilane vira pra mim e fala assim, ai, tô voltando. É sempre assim. Mas e agora eu tô lá, por quê? Descobri que me desestressa, e isso me faz bem. Quem sabe agora eu não posso engravidar no futuro próximo, se der tudo certo, né? Porque não é só eu querer também, né? Tem que ter vários fatores juntos. Mas que eu possa agora ter uma gestação melhor do que era que eu ia provocar antes, comendo errado, dormia 2, 3 horas por dia, comia só porcaria, comia demais, afinal de contas eu era obesa, tem um porquê de eu ser obesa, não era porque eu surgi obesa, né? Eu não como nada. Não, eu comia muito. Então a gente tem que saber segurar isso no nosso dia a dia, senão dificulta. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, assim. Vou começar com ele que é da graduação, que é uma da hora, porque a graduação... Quantas horas você dorme por dia? Ai, meu Deus, a mãe dele vai morrer agora. Na média? 9 horas. Às 4. Então, porque você tem as provas, você tem o seminário, você tem não sei o que lá, aí tem o estágio, aí tem IC, aí tem esse negócio de bolsa. A loucura da universidade, não é? Tá.
Pós-graduação, pegou aquela loucura lá, aí você duplica, né? Duplica, vamos lá, né? Não é verdade? Porque aí tem a tese, aí tem o estágio de docência, tem não sei o que lá, e tem não sei o que lá. Quem não sabe, porque acha que a gente só estuda, né? Tem muito mais que estudar nisso. Só que aí, a gente tá se estressando o tempo todo. Então, não tira o balé da sua vida. Afinal de contas, eu já vi várias fotos suas, não tire o balé da sua vida. Mas é real. E o que você faz de atividade? Eu, Nada, quer ver? Ah, não, ele faz bastante coisa. Não, atividade... Não, mas você tá falando atividade física? ou Não, atividade atividade pra te relaxar. Eu jogo, na verdade. Não, atividade Eu física ele tem alergia. Não, eu tenho com coceira aqui. Não, mas uma coisa que tem me ajudado muito, inclusive pra eu desestressar, é jogar com a minha irmã. É uma coisa aí que fazia tempo que eu não fazia e... Não sei, a gente tá até se reconectando aí, fazia tempo. Eu ia falar agora, nossa, que lindo, né? Um amor fraternal aqui de irmãos, porque irmãos normalmente brigam, né? O tempo todo. E a gente passou muito tempo brigando, né? E agora que tá longe, ela tá lá em São Paulo, tô fazendo cursinho, e eu tô aqui, tô fazendo faculdade, mal dá pra visitar. Fico com saudade, assim, agora a gente, nossa, tipo, todo dia, assim, 1 horinha, a gente joga lá. Tira pra jogar. E geralmente é contado, né? Porque ela tem que fazer os exercícios dela do cursinho, eu tenho que fazer minhas coisas também, tenho que editar esse podcast maldito aqui. Brincadeira. Nem fale. E geralmente a gente também assiste muita série juntos, assim. Sim. Em casa. A gente costuma assistir série, conversa muito sobre as séries, a gente investe um tempo gigante em conversa. Eu acho que no final o meu maior escape é conversar mesmo. É verdade. Eu acho que é isso mesmo. Isso que eu gasto mais tempo. Toda vez que eu faço uma atividade, aí eu me estresso, me frustro, aí eu vou na cozinha, aí eu começo a conversar com alguém. Aí passou o estresse. É mais ou menos isso. Eu acho que eu também. Acho que é por isso que eu aprendi a falar demais. Né? Tipo, tomei a língua de Xanxã lá, a gente aprende a falar demais. Mas é bem isso. Mas a gente conversa bastante, assiste bastante série. Mas isso é uma coisa importante. O lazer, ele é tão importante quanto a atividade que você faz pra chegar no objetivo, né? E as pessoas não enxergam isso, então... E isso entra no estilo de vida saudável. Sim. Que entra na reprogramação que a gente tava falando. E que entra no filme que a gente tava falando. Olha aquela situação do filme. Que lazer que eles tinham. Os pouquinhos lazer. Tinha, né? Tinha aquelas cenas do menininho brincando, dela andando e tal. O lazer é importante até nas situações de extremo estresse. Sim. Então, isso é extremamente importante pra tudo. Não só pra uma gestação. Que a gente falou da gestação, que é o meu foco. Da reprodução. Mas é pra tudo, né? Porque você danifica o seu corpo. Não é só o reprodutor. Sim. E o que é esperado nessa gestação, por exemplo, nesse ambiente de super estresse? O que é esperado que aconteça com esse bebê? Aí é bem legal isso, né? Não posso, novamente, vou frisar, não posso falar de humanos, porque eu não trabalho com humanos, mas eu vou falar o que eu vi na época do meu projeto. Quando a gente tratou a ratinha lá com a betametasona é um glicocorticoide. Glicocorticoide, ele produz o efeito dos corticoides endógenos. Como assim? A gente produz cortisol quando a gente está nervoso, por exemplo. Cortisol é fundamental para o nosso corpo para várias coisas. Em grande quantidade é um problema, mas nas quantidades normais ele faz o nosso corpo funcionar. A betametasona é um corticoide de fora do nosso corpo, exógeno. Quando eu tratei a rata com a betametasona, ela fez um modelo de estresse naquela janela que eu escolhi. Foi um modelo de estresse. Poderia ser outros, mas eu escolhi esse. O desenho do projeto no laboratório. Quando a gente provocou esse modelo de estresse, naquele período que eu sabia que o reprodutor era importante, deixei aquela ninhada nascer e eu fui observar essa ninhada. Gente, o que aconteceu? Os machos ficaram femininizados e as fêmeas ficaram masculinizadas. Não foi extremamente, não foi uma coisa mudança total, mas foi comportamental. Então, as fêmeas faziam comportamentos mais masculinizados e os machos tiveram impacto e se tornaram o que a gente chama de femininizados, levemente femininizados. E isso repercutiu na reprodução. Então, aquele macho, ele não produzia a quantidade... A produção de espermatozoide dele foi menor do que do macho que não teve o estresse na gestação naquela janela assim. E isso entra num outro contexto que eu gosto muito de comentar, que uma vez eu comentei até no Pint, que eu fui nos bares, né, no Pint of Science, e eu tava dando palestra não, né, porque no Pint é uma conversa. E eu falei muito sobre isso, sobre a diferenciação sexual hipotalâmica, né, que é impactante. E para sua turma, acho que eu comentei na sala também.
Porque a gente tem que pensar que o sexo XY, XX, define macho e fêmea geneticamente. Esse genético define o órgão reprodutor, testículo, ovário. Só que o testículo e o ovário vão produzir hormônios que vão avisar o cérebro, cai na sua parte também, que vão avisar o cérebro o que aquele ser, organismo vivo macho ou fêmea. Quantidade de hormônio que chegar lá no cérebro vai determinar o quanto ele vai entender que ele é macho, o quanto ele vai entender que é fêmea. Pega aí. Se chega menos, ele entende outra coisa. Se chega mais, ele entende outra coisa. Então, o que o cérebro entende, o que a gônada existe, o que o sexo genético pode variar. E foi o que aconteceu no meu experimento, né? Por isso que eu tenho machos femininizados e fêmeas masculinizadas. Tá, isso foi no seu experimento. E na vida real, existe alguma coisa assim comprovada? Se vocês procurarem ler reportagens, o excesso de anticoncepcional na água vindo do xixi das mulheres está causando mudança sexual das espécies aquáticas. Estamos tendo mais espécies fêmeas por causa disso. Porque tem o hormônio na água. Porque não é só o hormônio que produz. O excesso de hormônio exposto. E aí a gente tem pano pra manga discutir 10 mil horas ainda. Porque eu posso falar disso, do anticoncepcional na água para as espécies, eu posso falar dos anabolizantes que os caras tomam. O hormônio de fora causa impactos que geram efeitos no reprodutor. Então, eu vejo problemas de reprodução. Mas a gente pode ter, junto com isso, problemas neurológicos, problemas comportamentais, com problemas em outros órgãos renais que eu não vejo, mas que a gente sabe que é um pacote. Tudo isso dependendo das janelas. Na gestação ou na vida durante o dia a dia. Esse negócio da diferenciação sexual hipotalâmica é uma coisa que sempre que eu falo as pessoas ficam como assim? Que isso? É bem isso. É sempre, né, acaba na maioria dos meios sendo uma novidade. Inclusive, às vezes, dentro da academia também, né? E isso sempre é um choque e sempre é tipo, você vai lá, você explica, e aí começa os 10 milhões de discussões que podem surgir a partir disso. Uma porta, assim, parece que nunca mais se fecha a porta. É aquele meme que tá vazando a água e o cara vai lá com a fita colar e você fala, tipo, tem que... Outros estudos estão estudando, porque é difícil, né, de entrar em tudo isso. Exatamente. Isso é uma coisa super chocante para as pessoas, né? E é muito legal, porque ninguém pensa nisso, né? Sim. As pessoas acreditam que nasceu menino, nasceu, tipo assim, nasceu macho, nasceu fêmea. Tem ovário, tem testículo, tá tudo certo ali. Só que agora a gente vê que não é assim especificamente. Tem o entendimento do cérebro, né? Sim. Do hipotálamo. E aí que começa depois o controle. Porque dependendo do que ele entender, é como ele vai controlar no futuro. E isso é uma coisa a longo prazo. E é aquela coisa, o cérebro, ele controla como você se entende de forma consciente ou não. Ele controla tudo que acontece no seu corpo. E no momento de formação, ele recebe muita informação do ambiente para se consolidar. Então, é uma alteração ambiental que, ao mesmo tempo, é biológica, porque o ambiente muda a sua biologia, a forma que você percebe. E isso, né, de novo, aquela coisa do Lamarck, Exato. que também é uma novidade enorme. É real, é o ambiente. E isso é a reprogramação que a gente tava falando, porque E aí sendo- você muda sem querer. E sendo ambiental não deixa de ser biológico, porque, né, a gente tem a capacidade de se adaptar biologicamente e é isso que tá mudando no final. É bem isso. E eu gosto, porque todas as vezes que eu comento sobre isso, né, todo mundo fica tenso, né, fica nervoso, fica querendo saber sobre outras coisas, né, e eu falo, olha, o que eu tô falando aqui é o contexto biológico. A gente pode discutir o biológico, porque se a gente for discutir o social, vai dar muita briga. Porque tem várias coisas, e aí a gente só tem que... Mas eu acho que a gente tem que usar do conhecimento biológico para entender o contexto social. Sim, E aí a gente, por exemplo, foge de muito preconceito. exatamente. Sabe? Porque preconceito, o próprio nome diz, é um conceito que você cria antes de você saber as coisas direito, né? Então Exatamente. vamos entender os negócios. Então a parte do biológico é bem legal por causa disso. Eu adorei essa fala que você fez, que você falou, preconceito é uma coisa de antes de entender. E isso é muito legal de falar, porque na ciência não tem espaço para isso. Então uma coisa que eu sempre digo em ciência é que a ciência é feita de perguntas. E você nunca pode ter medo da resposta para sua pergunta. Exatamente. Porque não cabe preconceito na ciência, você tem que saber como é. E aí entra uma frase que eu aprendi, né? E é bem legal que a ciência é feita de perguntas. E você tenta responder essas perguntas. E o legal é quando a sua resposta gera
mais perguntas. Sim. E é assim que a ciência anda. Sim. Se a tua Exatamente. resposta é encerrar as perguntas, alguma coisa tá errada. Exatamente porque não tem como ter preconceito ou ter um empirismo ali. O negócio tem que ir. Então, não importa o que você vai... A ciência, ela é cheia de questionamentos e esses questionamentos são respondidos através de novas perguntas que surgem para você ter novos questionamentos e dar o gatilho de caminhar, né? E é assim que todo mundo deveria entender ciência. Porque, pra mim, eu sou suspeita de falar, mas ciência pra mim é tudo, né? Educação pra mim é tudo. Poxa, vai falar pra uma professora que educação não é tudo. Eu sempre quis ser professora. Hoje, se alguém falar... Ai, Deus, minha mãe acha que eu sou horrível ser professora. Tô expondo a... Ela acha que é horrível ser professora. Ela queria que eu fosse médica. Um investimento, um conhecimento. Frases dela, tá? Mãe, né? Toda mãe acha que o filho é 100% perfeito, né? Você tinha muito conhecimento, você podia ser médica, você foi ser justo professora. Frase dela. Ah, não, isso é uma coisa que eu não faço com a minha mãe. Porque pra minha mãe, ela é... Nossa, filha, que legal que você é cientista, tudo a ver. Mas, mas isso é legal porque, assim, eu sei que a minha mãe nutre uma admiração muito grande de mim por debaixo dos panos, mas pra mim ela não fala, né? Mas a frase dela é, se eu fosse médica, seria melhor que ser professora. No fritar dos ovos, eu entendo o que ela tá falando, porque o professor ganha muito menos que o médico. Então é como se não fosse uma valorização do trabalho, né? Só que eu falo pra ela, mãe, o motivo que eu sou professora é que eu quero fazer a diferença. Eu quero ensinar pras pessoas, não só biologia celular, que é o que eu ensino em embriologia, eu quero ensinar as pessoas a ter prazer em estudar. Porque não tem coisa mais legal no mundo do que você sentar e falar, pô, essa coisa é nova. Nossa, vamos ler isso aqui? Pô, isso aqui, nossa, que da hora, olha isso! Sim. E eu quero que as pessoas aprendam esse prazer, sabe? Eu brinco na sala de aula e falo, gente, eu queria que vocês tivessem tesão em estudar, sabe? Tipo, pensar assim, ó, chegar na aula amanhã, 7 horas da manhã, porque Mossoró a vida começa às 7 horas da manhã, gente. Eu odeio levantar cedo, mas tudo bem. A aula começa às 7 horas da manhã. Eu quero que os alunos queiram chegar na aula e falar, nossa, tem aula hoje, vamos lá, entendeu? Vamos querer aprender. E eu não ser a professora que sei as coisas. Eu só ser o caminho para que ele queira saber mais que eu. Isso é muito legal. Eu amei isso. Eu tive um pouco disso no meu 3º ano de graduação. Porque eu tinha um professor também que ia nessa mesma filosofia, assim. E eu tava mais madura, como eu falei, né? O meu 3º ano foi um divisor dos períodos de estresse e tudo mais, da forma que eu fazia meu tempo. E tinha uma aula, assim, que o professor dava lá uma lista de perguntas pra gente fazer antes da aula. E aí, a lista dele tinha uma progressão muito clara. A aula era de farmacologia. Já falei isso, professor, vários episódios. Ninguém desconfia de quem eu tô falando. Enfim, o professor Eric da farmácia. Ele começava fazendo perguntas de fisiologia, de como funciona esse sistema. Como é que é o feedback desse hormônio? Ele dava farmacoendócrina pra mim. Como é que funciona tal coisa? Até chegar na parte farmacológica. Então, quando chegava na hora do fármaco, que falava, tipo, o nome do fármaco, por exemplo, ele mimetiza tal hormônio, eu já falava, peguei, ó, já entendi pra que é aquela coisa assim, uau! Quer falar, esse uau aí, é isso que eu quero sentir, entendeu? Eu fazia, tipo, metade da lista e na última metade, nossa, me sentindo assim. Cara, né? Eu sou o cara. É essa a sensação que eu queria, que eu quero. E eu vou fazer isso, entendeu? Devagarzinho a gente vai fazer. A pandemia me jogou no online, fiquei meio chateada, tive que fazer terapia, né? Porque todo mundo tem que fazer terapia. Mas o tá em sala de aula é pra isso. É porque eu quero fazer o aluno querer ser o melhor que ele puder. Aprender ciência, o que eu ensinar, mas pra ele ser o melhor, entendeu? Tanto é que hoje não, porque o semestre, graças a Deus, fechou esse semestre. Mas esse semestre meu, eu tinha 300 alunos, gente. Eu sou uma professora efetiva, não sou nem substituta. Todo mundo me zoa lá, que normalmente professor substituto que trabalha que nem louco, né? Pede pra eles se inscreverem no canal aí. Vou pedir pra todos eles, eu vou encaminhar o link pra todo mundo. Isso, fala pra eles seguirem no Insta. Vou falar. E eram muitos alunos, porque eu tenho muitos alunos, eu entrei em vários cursos agora. E eu quero que... Eu não consigo agradar todo mundo, claro, ninguém consegue, né? Mas eu queria, se eu conseguir fazer em cada turma que eu dou aula, 2, 3, despertarem pra ciência. Não ciência serem pesquisadores, não precisam ser pesquisadores. Eles só têm que querer aprender, querer gostar de adquirir conhecimento. A gente vai ter seres humanos mais desenvolvidos e a gente vai ter uma sociedade muito melhor no futuro. Sim. Essa é a minha ideia. Por isso que eu quero fazer a diferença. Se você vai lá no meu perfil do Instagram, e eu era contra redes sociais, que vergonha. Você vai lá no meu perfil do Instagram, tá lá.
fazer a diferença. Porque eu só quero que as pessoas entendam como é gostoso aprender. Participar daqui hoje do podcast, pra mim, foi super legal, porque eu sabia, quando vocês falaram, vai ser uma conversa descontraída. Eu falei assim, é a melhor coisa para as pessoas entenderem que falar de ciência tem que ser descontraído. A gente tem que ter prazer, não tem que entender que aquilo lá... Não é um exercício militar aqui. Aqui é uma atividade na onde a gente, no final, vai saber um pouquinho mais. E é isso, é fazer ciência. Que cada dia que passar, você vai adquirir um pouquinho mais de conhecimento. E tem que passar. Não é morrer com você também, não, entendeu? É propagar, é efeito dominó, sabe? Efeito borboleta, outro filme. É fazer propagação, porque é assim que a gente vai fazer que as coisas aconteçam. Sim. Você falou isso daí da sua mãe, falando que, faz outra profissão e tal. Minha mãe é igualzinha. Assim, hoje ela já me apoia. Mas eu lembro quando eu tava prestando vestibular, que eu queria fazer biologia, e ela achava que biologia era só da aula. Eu lembro que eu tive que ir lá... Só da aula. Não, ela achava que era só da aula e que não dava nada. E aí eu tive que ir lá e fiz uma lista enorme de todas as áreas de atuação que podia ter pra mostrar pra ela falar, então, até que tem mais coisa. E aí eu pensei, não, agora eu convenci ela. Só que até hoje ainda, tá? Porque... ela, assim, eu comecei a mexer com programação, porque eu trabalho na genética, né? Aí eu mexo com programação para fazer as análises lá. Aí ela entendeu assim, ele trabalha com computador. Aí ela, olha essa vaga de emprego aqui. Aí é tipo, TI. Aí eu, sim, tudo a ver com o que eu faço. Tem a ver com o que eu faço. Mas é mal de mãe. É aquela super proteção de mãe que a gente tava falando agora há pouco, né? Que a minha mãe não faz. Não, gente, nesse sentido eu não tenho o que reclamar da minha mãe. Nossa, aí eu queria. A minha mãe, é porque a minha mãe é muito mais velha, né? Então, a sua mãe, ela é muito mais velha. Ela tem 49 agora. Então. Ela me teve quando ela tinha 25 anos. Ela é da minha geração, se for parar pra pensar, né? Tipo assim, aí eu entendo. A minha é muito mais velha, né? Ela tem 66 anos, 67. Criada num ambiente familiar, tipo, interior de Minas Gerais. Gente, mineiro, interior de Minas Gerais, eu deveria ter nascido pra ser mãe de família e ficar lá em casa, cuidando do meu marido. So sorry, né? No momento não tenho nem marido, tô cuidando da minha casa e tô fazendo minha pesquisa, porque é assim que eu quero ser, entendeu? Mas ela, e eu lembro que ela falou assim pra mim, poxa, mas é que professor, Cibele, não é valorizado. Eu falei, mãe, mas é por isso mesmo. Tem que mudar, né? O professor é que ensinou todo mundo a fazer as coisas. Tipo, se o médico é bom, é porque ele teve um bom professor. Vários bons professores. Ele não vai ser um médico bom se ele não tiver um bom professor para ensinar ele. Ele vai ser um pior profissional imaginável. Então, o professor é o cerne. E por isso que eu quero ser professora. Eu sou professora. E você vai ser professora. E não precisa ser obrigada a ser professor, tá? Mas eu vou ser também. Não é uma conversa aqui, sim, né? Mas é porque eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa que instiga as pessoas. E se vocês estão fazendo isso, é porque vocês já gostam de passar o conhecimento pra frente. Sim. Então, você não precisa ser aquele professor conteudista que já tá morrendo isso aí, galera. Pelo amor de Deus. Você tem que só fazer o aluno querer aprender. Conta só um episódio de uma aluna minha muito da hora, né? Que eu tava ensinando lá sobre citoesqueleto, né? Essa parte é muito legal. Tava ensinando sobre citoesqueleto e aí eu dou vários exemplos do dia a dia. Falo um pouquinho de exemplo da minha vida, assim, tem aulas que eu conto um pouco de mim. E aí eu falei sobre as proteínas de transporte. Não tem como eu explicar tudo isso numa aula aqui agora no podcast, mas em resumo da ópera, porque eu adoro o nome dessas proteínas de transporte, cinesinas e dineínas, né? Acho legal. Se eu tivesse filhas gêmeas, eu chamaria assim. Aí, elas estavam... E eu expliquei que as proteínas de transporte, as cinesinas, né? E as dineínas e a proteína de transporte do citoesqueleto, ela tem uma extremidade positiva e negativa, tipo pilha. Então, vamos visualizar uma pilha. Então, as proteínas podem ir para um lado e para o outro. Na aula, eu expliquei para os alunos assim. É igual uma rodovia, uma avenida. Em que a avenida é o citoesqueleto. Os carros são as proteínas de transporte. Então, tem um carro indo e tem um carro vindo. É a cinesina e a dineína, né? Tá, passou a aula, tá. Passou umas 2 semanas, a aluna chega pra mim no corredor toda animada. Professora, você não vai acreditar, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi ela? Minha mãe achou que eu tava doida. Eu falei, como assim sua mãe achou que você tava doida? Tava saindo com ela do mercado, e o mercado dá direto naquela avenida principal que a senhora usou de exemplo, né? E aí, a gente tava esperando pra atravessar a avenida, e eu vi os carros passando assim. Na hora eu nem pensei, eu falei, nossa, cinesina e dineína! Aí a minha mãe falou, que isso, menina? E aí ela falou,
eu falei assim, pronto, era isso que eu queria. Você, do nada, num dia X, você entendeu a ideia. E você vai passar. E é isso aí que a gente tem que pensar. Legal. Sim, isso é muito legal. Mas isso tem muito a ver, a gente até falou num outro episódio que a gente gravou com o Ricardo Galvão, né? O professor Ricardo Galvão, quando ele veio aí. Que não foi lançado ainda. Que não foi lançado ainda, mas quando esse daqui sair já vai ter sido lançado. Sim, é verdade. Que é o negócio da alfabetização científica, né? Porque é muito importante esse negócio de munir as pessoas de ciência, delas conseguirem entender o mundo ao redor delas ou fazer as perguntas certas para talvez para um dia entender. Que isso é muito importante e isso é a função aí da divulgação científica. Só que a divulgação científica não é feita por professores. E quando os professores dão aula, eles precisam fazer aí a alfabetização científica para você estar preparado para receber a divulgação. Senão a divulgação não tem efeito. Então a função do professor é fundamental nesse... Exatamente. E ele recai na divulgação, né? Porque se a gente não sair dos muros da universidade, ninguém vai saber o que a gente faz. E a gente vai, sem querer, cair naquela ciência fake, né? Porque quando você... Eu costumo brincar com os meus alunos, eu brinco... Não estou menosprezando ninguém, mas é porque eu penso assim, ó. Uma notícia ruim, ela se alastra muito mais fácil que uma notícia boa. Então, um conceito errado de qualquer coisa se alastra muito mais fácil que um conceito certo. Porque o conceito certo, para você entender ele, envolve muita coisa, muito conhecimento, alfabetização científica. Então fica complicado. E as pessoas hoje estão com aquele intercurso de não conseguir falar de um jeito que todo mundo entenda. Então aquilo que já é complicado se torna mais complicado para as pessoas entenderem. O conceito errado, às vezes ele é errado porque foi comido metade da informação. E fica fácil de entender, mesmo estando errado. E isso aí passa para frente. E aí que é o choque. Por isso que você falou da alfabetização científica, eu acho muito importante. Porque todo mundo deveria ter o seu momento para aprender um pouquinho de ciência. Não importa em qual área. Não vou puxar a sardinha pro meu, mas claro que eu puxo, porque reprodução é maravilhoso. Mas qualquer área é uma área. Porque o que seria da maçã se todo mundo gostasse de banana, certo? Então nem todo mundo precisa gostar, todo mundo gostar de reprodução para a ciência andar. Eu tenho que ter pessoas que gostem de tudo para a gente fazer um contexto. E para contar uma história, que é o mais legal. E eu acho que as pessoas gostariam de ouvir muito mais se a gente falasse disso de uma forma mais de boas. Na sala de aula, fora da sala de aula, em lugares diferentes, entendeu? O Paint, que todo mundo fala, é um tipo, mas tem outras coisas acontecendo que a gente pode discutir, você pode discutir. A gente fazer uma roda de conversas. Meus alunos, meus ICs, que estão aqui, eu trouxe eles, doidos. Eles não têm bolsa, eles estão aqui por conta própria. Então, torcendo assim pra sair, eu não sei da onde. Aí, eles estão aqui. Eu lembro que a imagem marcante que eu tenho deles é eles brincando no intervalo das aulas. E se eu encher o olho de lágrima é porque eu realmente amo meus alunos. Eles brincando. Quando eu pensei que eles estavam brincando com os negócios na testa de quem eu sou, sabe? E eles brincando, eu falei, poxa, eu vou ver lá e vou interagir com eles pra ver do que eles estão brincando. Eles não estavam brincando de que tecido eu sou na minha aula. Eu olhei aquilo e falei, eu não acredito. E eles estavam brincando, porque isso é gostoso. É eles tirarem da sala e eles levarem pro dia a dia do jeito que eles gostam. Então, assim, não tem como. Se você falar assim, você vai ficar sempre do lado de quem? Eu vou ficar do lado dos meus alunos, porque eles são bons. Até os que acham que não são bons. Só não teve o empurrão certo. Pode discutir ciência, mas eu vou encaminhar esse link desse podcast e eles todos vão discutir ciência com a gente. Que vai ser assim. Que legal. Você comentar isso do jogo, eu dou aula de saúde e sexualidade num projeto social, né? Então eu dou essas aulas e eu fiz esse joguinho com eles, com os órgãos do sistema reprodutor também. E também foi um dia que eles participaram muito, que foi muito legal, assim. Não é legal? Sim. E você fala, gente, não tem lógica. Uma vez eu brinquei com eles. Tem uma turma que eu já fiz uma gincana, que eu descobri que se me der um microfone, meu pai de misericórdia, acho que a Globo realmente me perdeu, porque eu queria ser atriz, entendeu? E eu não sabia, mas eu queria segurar o microfone. Eu fui dar uma aula, fiz uma gincana de um conhecimento de tecido linfóide. E aí a gente fez a gincana, eu me inseri num passo a repassa. Gente do céu, fiz torta na cara, mas eu me diverti tanto. Ai, eu adorei. Vendo eles brincar e correr, tocar o sino pra responder. Foi super legal. Eu sou terrível nessas coisas, porque eu adoro. Amei. Gente, a Cibele é ótima, a aula dela é maravilhosa. Que pena, Disney, que você não teve aula com ela. Eu lamento muito aí por você. O Babi também acho que não teve. Não. Uma pena pra vocês, gente, é divertidíssimo.
Isso é muito gostoso e entra também numa coisa que a gente conversou em outro podcast, que eu acho que foi o que eu te mandei sobre o canal, que é a questão do adulto brincar, porque seus alunos não são tão jovenzinhos, né? Eles não são crianças. Só que eles também brincam, isso também é uma coisa que é muito importante, é muito lúdico. Tá, gente, eu brinco ainda. Sim. Eu tenho vários jogos em casa, imagem e ação e assim por diante, porque eu acho que vale a pena você não precisa ser criança pra brincar, mas trazer a vida lúdica pra dentro, você aprende mais. Sim, exatamente. É muito menos engessado. A gente também adora jogos, é muito legal. Sim. Tem um jogo novo que a gente... Não é tão novo, faz um ano já. Mas vou te recomendar, Cibele, depois dá uma olhada. Ele se chama 7. Eu sou apaixonada nesse jogo. É um jogo que você deixa várias cartas viradas na mesa e você tem que identificar trincas. E elas são organizadas por padrão de cor, forma e textura. E aí tem várias formas, vários tipos de trinca pra você reconhecer. Tem número também. E quantidade. Que não é bem... E aí, quando você vê uma, você fala 7 e pega. E é um jogo, assim, total de atenção. Eu amei esse jogo. A cabeça até dói, você fica encarando. Sete, É o nome tipo é 7 de sete. conjunto, S-E-T só. 7. É. Meu, é muito legal. Pois eu vou ver. Nossa, eu super entrei assim Pois eu nesse vou jogo. ver, porque olha, eu adoro jogos. E sem querer vai cair no filme de suspense, porque tem vários jogos em casa. Mas os que eu mais gosto é o do detetive, Scotland Yard, que eu tenho. Porque eu adoro um suspense. Muito legal. Eu sou apaixonada. E aí recai no filme que a gente começou. Porque a gente vai e volta na mesma coisa. Porque eu sou apaixonada em filmes e jogos. E suspense me deixa instigada pra querer sempre mais. Nossa, Enfim, jogar é muito importante. A gente adora jogos também. Uma coisa que eu queria falar antes da gente encerrar, porque estamos já no momento de encerrar, Tá acabando. é que uma coisa, voltando no nosso assunto principal, na programação fetal no sistema nervoso, é que geralmente a prole nasce com dificuldades para aprender. Então, quando você faz uma restrição proteica, quando você faz uma restrição calórica, esse tipo de coisa, faz a prole nascer com essa dificuldade. E isso é uma coisa que eu ficava pensando, cara, e depois? Mas eu sempre fiquei me perguntando, tipo, e depois? E como é que isso acontece? Então, sei lá, se a gente fosse pensar isso no mundo real, pessoas com menos acesso à alimentação têm menos potenciais? Então, aí vem uma parte bem legal. Olha como a vida imita a ciência imita a vida, não é arte, tá vendo? É porque a gente tem que lembrar que elas realmente nascem com esse déficit, né? Só que aí vai do meio, o ambiente, de novo. Se você ceder mais pra ela, ela vai absorver e ela vai se igualar ou vai ser até superior. Enquanto eu comecei o doutorado fazendo o meu projeto, a minha tia me ligou porque a minha prima tava com risco de... A gestação gemelar dela tinha dado um problema e ia nascer de 6 meses e pouco também. E aí ela cuidou da filha dela que nasceu, a Gigi, ela suplementou a Gigi com muito conhecimento. Ela sempre cedia muita informação pra Gigi querer aprender cada vez mais. Hoje, a minha prima é extremamente inteligente. Então, é o contrário, porque eu acho que vem o ambiente. Porque realmente, como que a gente vai melhorar uma reprogramação? A gente vai ter que reprogramar o ambiente. Você não pode ceder as mesmas coisas para algo que mudou o que ele era. Então, você tem que mudar a oferta. Igual você falou da alimentação. Quando você alimentou ele na lactação também com menos comida para que ele se adaptasse e não desenvolvesse obesidade, talvez para a atenção, se cedesse mais conhecimento, mais informações, mais aprendizado, mais modulações, ele poderia aprender mais e se tornar melhor que o comum. E por isso que é tão importante fazer esses estudos, porque a gente precisa entender o que acontece para saber como a gente pode superar melhorar, essas coisas. Exatamente. Eu costumo dizer que quando eu pesquiso toxicologia da reprodução, eu não quero ver um problema e falar, nossa, olha o problema, já era. Eu quero ver o problema e a gente fala assim, agora vamos pensar numa solução, né? Tem que pensar na solução, porque o problema já existe. E cada tipo de programação vai ser um tipo de estímulo diferente. Então, algumas coisas você precisa manter, outras coisas não. Então, vai depender muito e precisa fazer todos esses estudos que são super importantes para os diferentes sistemas e para os diferentes tipos de programação. Exatamente. A reprogramação envolve todos os sistemas. Em resumo. Exatamente. Uma coisa que eu pensei agora é que tem muito gêmeo na sua família, né, Cibele? Quem sabe quando eu engravidar não vai ser gêmeo. Não, eu espero que não, porque eu não vou dar conta. Psicologicamente falando, eu acho que eu não dou conta. São gêmeos idênticos que tem na sua família? Não, no caso, foram fraternos.
Mas no caso da minha prima aconteceu a mesma coisa comigo. Uma não resistiu e uma... E só dá certo se for fraterno, né? Porque No se caso for dos unipitelino, fraternos, costuma ser hereditário, né? exatamente. É isso que eu pensei. Quem sabe eu tenho uma chance aí. Aí meu orçamento já era, meu dia já era e minha psicologia também, né? Aí a terapia vai ter que dobrar. A minha família tem bastante gêmeos, mas são univitelinos, então não é da mesma forma. Mas, ok, Cibele, muito obrigada pela presença. Gente, eu que agradeço de verdade o convite. Obrigada de vocês terem aproveitado a minha chance de estar aqui, porque é difícil descer. Então foi muito legal rever. E a gente conversar sobre um monte de coisa. Sim. Sim, foi um papo muito gostoso, muito legal. Eu queria que durasse mais, mas a gente precisa ficar por aqui. Obrigada, gente. Então, muito obrigada, Cibele. Obrigada, Arthur, por ter feito essa parceria novamente. E obrigada a vocês que nos assistiram ou nos ouviram até o final. Até a próxima. Até mais, gente. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.